Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. E agora nós falaremos de condições de contorno. Ou condições de fronteira, né? Geralmente se vem com esses nomes aí em português. Não tem em português, geralmente esse nome varia um pouco. Bom, nós vimos que as leis, acabamos de ver que as leis da magnetostática são divergentes de B igual a zero, né? Seja, não há monopolos magnéticos, e o rotacional de H é igual a J, né? Ou seja, a fonte de campo magnético é o J. A gente usa H aqui que é mais geral, né? No caso, aqui já inclui os materiais magnéticos, né? E aqui esse J, ela é a densidade de corrente livre. Certo? Ou seja, é o fluxo de cargas mesmo, né? O fluxo de portadores de carga. Não tem nada a ver com magnetização aqui, não é aquela corrente que é a somazinha de várias né? Eu tenho uma carga ali girando, né? E aí eu somo, né? Tem um momento, digamos, eu vou falar carga girando porque nem sempre mas é só para você memorizar aquela figura clássica mesmo, para poder ficar fácil de visualizar. Mas basicamente o que você tem? Quando você tem um momento de dipolo, isso está associado com uma corrente, né? Não interessa essa corrente, se existe uma corrente ou não. Você tem um dipolo magnético, é como se tivesse ali uma corrente. E quando eu somo várias contribuições dessa corrente, o efeito é que fica parecendo que tem uma corrente, mesmo que não tenha corrente nenhuma. Ok? Então, basicamente, é um efeito que parece uma corrente, né? E que é, na verdade, a contribuição uma contribuição que está associada com vários momentos de polo magnético, ok? Mas a gente não quer essa confusão toda, né? A gente quer trabalhar com densidade de corrente livre, ou seja, fluxo de carga, de portadores de carga mesmo, né? Ou seja, a carga está caminhando, né? Para uma certa trajetória. Então, a gente tem que usar, e a carga está fazendo um certo caminho ali. Então a gente tem que usar, em vez da equação que envolve o campo magnético, a equação que envolve o campo magnético auxiliar. Ok. Se eu tenho, seja uma superfície de contorno entre dois materiais diferentes. Bom, nesse caso, o que eu tenho é uma coisa assim, né? Aqui eu tenho um meio 1, e aqui eu tenho o meio 2. Eu posso fazer aqui um caminho, eu vou fazer uma largura, a largura ela é infinitesimal, tá? Então aqui eu vou fazer um caminho aqui, vou
fazer um caminho, a largura aqui infinitesimal. Só que essa mesma imagem eu posso interpretar de duas maneiras. Eu vou usar a mesma imagem. Vou pegar a mesma imagem que eu vou interpretar de duas maneiras. Então, no primeiro caso, isso aqui é um caminho mesmo. Tá? Eu vou pegar a minha imagem, ó. E aqui são os dois meios. Mas eu vou aproveitar o mesmo desenho. Ok? Nesse primeiro caso aqui, isso aqui é um C, é um caminho fechado, né? Um caminho é uma amperiana. Isso aqui é uma amperiana, tá? Entre os dois meios. E essa largura aqui é infinitesimal, nos dois casos aí. Só que aqui não, aqui é uma superfície S gaussiana, uma superfície fechada gaussiana, ou seja, como se fosse uma caixa aí, né? Uma caixa de sapato. Entre os dois meios, né? Uma caixa de sapato de altura infinitesimal. Aqui também é um caminho com uma espessura infinitesimal, né? Então aqui tem uma certa espessura que ela tende a zero, né? Aqui tem uma certa espessura que ela tende a zero. Se esse caminho ele tem uma espessura aí que tende a zero, então só o que interessa é esse lado e esse lado do caminho, né? Esse aqui tende a zero. Quando eu fizer a integral, então, aqui de h, né, dl, a gente viu que isso aí vai dar j, né? Então, se eu faço, ó, essa integral, ó, integral de caminho fechado, vai dar j. Faço uma integral de caminho fechado numa amperiana, né? Essa integral numa amperiana dá j. A integral do campo magnético auxiliar num caminho fechado, ou seja, numa amperiana, ele dá a densidade de corrente aqui, né? Ó, que está fluindo aqui, né? Nessa direção, ou seja, entrando ou saindo da tela. Aí, para saber se está entrando ou saindo, tem que usar a regra do parafuso da mão direita. Aqui, por exemplo, ela estaria saindo, né? Ok? Ok. Então, obviamente que eu teria aqui a componente do lado 1 tangencial, né? Quando eu integrar aqui, o produto escalar, ele mata a componente normal, né? O só sobrevive, o produto escalar só deixa sobreviver a componente tangencial. E aí vai ficar na integral de dl, que é essa distância aqui, né? Se eu integrar dl, vai dar o tamanho do caminho. Esse tamanho aqui do caminho, digamos que é L, né? Então vai dar aqui L, vou colocar assim L minúsculo. Então vezes L. Quando eu integro no outro caminho, o que vai dar agora? Vai dar menos, né? H2T. É porque agora eu mudei, vou integrar no caminho, no sentido contrário agora, né? Então, se eu tenho aqui o eixo Z, né? Eu tô integrando na direção mais Z, na outra eu vou integrando na direção menos Z. Ok? Então aqui vai ficar vezes L também. E isso daqui e aí isso daqui vai dar o J, né?
o J que tá bem aqui, ó, né? Ou seja, vai dar um J. Esse J, ele tá saindo aqui tá vindo nesse sentido, ó, por dentro. Ou seja, é uma corrente superficial, já que a largura aqui tende a zero. Ok, eu vou trazer isso aqui para baixo. Então, o que a gente falou? Como a largura como epsilon tende a zero, ou seja, a largura damperiana, né? Esse epsilon aí está mostrando aqui a largura damperiana. Então, a corrente está fluindo apenas na superfície né? Ela está exprimida aqui, ó, porque esse epsilon vai para zero. Então ela está apenas na superfície de contorno, ou seja, na fronteira. Saindo. Bom, depende, né? Digamos que se eu integrar assim, ela está saindo, né? Vou colocar como se ela tivesse. A integral fosse feita nesse caminho, então. Se eu integro assim, ela. Opa! Aqui ela está entrando, né? O símbolo que eu botei é de entrando. Então, nesse caso, entrando, estaria assim, né? Mas se ela está saindo entrando, tanto faz. Mas nesse caso aqui está entrando, né? Apenas na superfície de contorno, né? Saindo ou entrando na tela. Eu não vou precisar escrever, ela está nesse sentido, né? Saindo ou entrando, dá para entender. Agora, qual a implicação disso? Bom, então ela é uma corrente de superfície, né? Portanto, ela é uma corrente de superfície. K igual a J sobre L. Geralmente, corrente de superfície na verdade, se a gente for olhar aqui, era corrente, né? Eu tô ficando doido. Por isso que não tava fazendo sentido aqui. Eu tava batendo cabeça agora. Aqui, na verdade, desculpa, e vai dar o quê? A corrente, né? Então aqui é a corrente. Agora sim. Porque a densidade de corrente superficial, não falo só densidade de corrente, é porque ela é superficial, né? Então ela é corrente por metro quadrado. Só que a corrente superficial, como ela não caminha no volume, ela caminha numa superfície, na verdade ela é ampere por metro só, né? Porque ela só se distribui nessa distância aqui, ó, né? Então é ampere por metro. Ok, então significa, né? Isso aqui é a unidade disso aqui, é ampere por metro. Então quer dizer que a gente conclui então que a diferença, que a descontinuidade do campo magnético
se ela ocorrer, né, essa descontinuidade é exatamente o que? A corrente, não é a densidade de corrente, né, a corrente mesmo, né? Ela é a corrente de superfície, uma corrente superficial, né? Uma corrente superficial, que a gente geralmente os livros chamam de K, ok? Corrente superficial, porque ela se propaga ao longo de uma superfície, por isso que é ampere por metro, né? Eu aproveitei o mesmo desenho, mas aqui já significa outra coisa, tá? Isso aqui, na verdade, nesse outro desenho, já é uma superfície gaussiana, uma caixa de sapatozinho, né? Fechada. E aí, mesma coisa, a altura da caixa de sapato, a gente faz ela ir para zero, né? Aqui. E aí a gente tem então que eu posso fazer integral, né, na superfície de B ds, isso é igual a zero. E aqui tem o n, aqui é menos n, né? Muda. Então, se eu tiver B1 vezes a área, né, digamos a área aqui de seção, aqui eu vou ter menos B2 vezes a área de seção. Isso aqui é igual a zero, né? Então, posso dividir tudo por A e dizer que B1, aqui, desculpa, o produto escalar, esse produto escalar com a direção normal, mata a componente tangencial, só sobrevive a componente normal, né? Então, aqui também, né? Só sobrevive a componente normal. Então, a gente conclui que a componente normal do campo magnético, ela sempre é contínua, independente de qualquer coisa, né? Ou seja, independente de se eu estou mudando de meio ou não, né? Se tem corrente, se não tem, depende de nada, né? Então, a gente tem... percebe que é um pouco diferente do campo elétrico. No campo elétrico, quem é contínuo? Quem é contínuo é a componente tangencial do campo elétrico, entre dois meios, né? E quem é que apresenta uma descontinuidade, que é justamente a densidade de carga lá na superfície, uma densidade superficial de carga, ocorre uma descontinuidade do potencial vetor magnético, né, da componente normal. Então é tudo contrário, né? Agora, o que vai acontecer, né, se não tem corrente na superfície, né? Porque eu tenho o caso de não ter corrente na superfície, né? Então, o caso mais geral é dado para essas duas equações, né? Mas tem a possibilidade de, se nós constatarmos, né, se não há correntes superficiais, você não detectou nenhuma corrente na superfície, então isso significa que a componente tangencial também é contínua, ok? E agora vamos fazer um exemplo. Então, exemplo. Então, esse exemplo é de uma esfera uniformemente magnetizada com magnetização M igual a mz
igual a M R cosseno de θ menos θ chapéu seno de θ. Se não há correntes livres, então nós vimos que na situação em que não há correntes livres, o que acontece? A magnetostática, ela estabelece que o divergente de B é igual a zero sempre e que o rotacional de H ele é igual à densidade de correntes livres, né? Como não há, então nesse caso isso aqui também é igual a zero. Não há nenhuma corrente circulando na esfera. Ok, toda vez que o rotacional de um campo é igual a zero, significa que esse campo, ele obrigatoriamente deve ser menos o gradiente de algum potencial, que nós chamaremos de potencial magnético. Então posso dizer que o campo ele é menos o gradiente do potencial magnético. Ok? Onde é o potencial magnético. Ok? Né? Então, se o H, toda vez que o rotacional de um campo ele é igual a zero, significa que esse campo é menos o gradiente de potencial. Agora, a gente tem o seguinte: quem vai ser o B? O B é Mi. Aí vai depender, né? Posso pensar eu tenho a esfera, né? Nesse problema, eu vou colocar isso para essa linha aqui, colocar para baixo, que eu estou resolvendo, na verdade, né? E eu nem fiz o desenho da esfera ainda. Vou colocar isso aqui mais para baixo, deixar mais organizado, né? Tudo bem. Muito bonito isso daí, olha. Perfeito. Tudo perfeito. Agora, a esfera é isso aqui, né? Então, dentro da esfera, a gente vai ter uma certa magnetização uniforme, né? E essa magnetização uniforme, ela estará na direção Z. Uma outra informação importante é que o raio dessa esfera é um raio R. Rzão. Quando estiver fora da esfera é o ar, né? E dentro da esfera eu tenho um certo Mi aqui. Fora que é Mi zero. Então, significa que se eu pegar... Bom, de uma maneira geral, eu posso falar que fora simplesmente é um Mi1 e um Mi2, né? Pronto. Aí Mi1 é 0 e o Mi2 é um Mi diferente de 0. Então, de maneira geral, eu posso dizer que, tanto faz ser dentro ou fora, posso dizer que B, campo magnético, ele é Mi
vezes H. A gente já viu isso, né? E aí eu posso dizer então que o divergente de B igual a zero, quem é o B? É μh. Então fica μh igual a zero. Então quer dizer que μ divergente de H é igual a zero. Percebe que tanto faz ser dentro ou fora, esse μ vai sumir, vai passar para o outro lado dividindo. Então isso implica que o rotacional de H é zero. Então posso escrever tudo em termos do H, né? E daqui eu vou tirar aqui o quê? Daqui eu vou tirar que o rotacional de... Bom, esse μ poderia depender do meio, né? Mas se eu tô... Já por isso que eu falei, eu tô fora ou tô dentro. Então esse μ não depende do meio, ele vai para fora, né? O que eu vou ter é o divergente de menos o gradiente do potencial. Então eu vou ter no final que resolver a equação de Laplace para o potencial magnético escalar, tá? Não confundir com o potencial vetor magnético. É o potencial magnético escalar. E aí eu posso resolver, né? Vamos usar aquele símbolozinho menos, que é para dizer que é dentro, né? Aquele símbolozinho mais para dizer que é fora, né? Nós vimos que a solução da equação de Laplace, a gente já fez isso bastante, né? Já fez isso aqui bastante. O que ela vai dar? Potencial magnético dentro da esfera de somatório, né? De AL, RAL, PL, cosseno de θ, né? L indo de zero a infinito. E o potencial magnético fora da esfera, ele é somatório, ele indo de zero a infinito, de BL, R, BL sobre R a L mais 1, né? A gente fez vários exercícios sobre isso, né? Ok? Aqui é cosseno de θ. Ok? Bom, usando a condição de contorno, a gente tem que o campo magnético fora da esfera, né, quando R igual para um θ qualquer, quando eu estou na superfície da esfera, né, a superfície da esfera é justamente essa superfície de contorno entre os meios, né, meio de fora e meio de dentro. E existe a continuidade do campo magnético nessa superfície. Então quer dizer que se eu pegar o campo magnético fora da esfera e o campo magnético dentro da esfera, para um θ variável, né, mas com R fixo em R, ou seja, porque eu estou justamente no contorno entre a fronteira entre os meios, né? Então tem que ter uma continuidade. Aquela equação que a gente acabou de ver lá em cima, né? Ok. E daí, o que a gente tem é que tem que substituir a fórmula disso aqui, menos, e substituo a fórmula disso daqui, né? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o gradiente, né? E aí quem vai ser o gradiente nesse contexto, né? Vai ser simplesmente a derivada com relação a θ. Na verdade, é 1 sobre R, né? Só que nesse caso, como é que é igual a zero, ele vai sumir, né? Então a gente sabe que isso aqui vai ficar menos, né?
porque tem um menos aqui na definição do gradiente, né? Então eu poderia trocar isso aqui, vamos fazer passo por passo, para ficar claro. Eu posso escrever isso aí como o gradiente do potencial, menos o gradiente do potencial magnético. Isso aqui, menos com menos mais, o gradiente do potencial magnético. Só que o gradiente aí quem é? É 1 sobre R, que no caso é Rzão, está fixo, né? Derivado com relação a θ do potencial magnético fora para θ fixo, para θ variando e R fixo, mais 1 sobre R, o gradiente, né, derivado com relação a θ, porque o R está fixo, né? E o potencial é função do R de θ, né? Aqui tem simetria azimutal, né? Então aqui com θ variando e o R fixo, que é o R da superfície da esfera, que é a fronteira entre os dois meios, né? Ok. Então eu posso simplesmente... isso aqui vai dividir, né, para os dois lados, vai sumir. No final que eu vou ter é que a derivada de m com relação a θ, né, fora para θ variável e r igual a Rzão, é igual a derivada do potencial magnético dentro, né, eu posso deixar subtraindo mesmo, com R igual a Rzão, ou seja, na fronteira. Então aí é só substituir, né? É bem trivial, né? Vai ficar o que? Somatório L indo poderia colocar L indo de 1, né? L indo de 0, né? Bom, eu só vou pegar do 1, né? Porque nos termos 0, eu vou ter PL de 0. PL de 0 é igual a 1. Então não tem dependência com θ. Logo a derivada dá 0, né? Quando derivar vai dar 0, né? Os termos A0, R0 que é 1, vezes 1, e C0, aí aqui L sobre R1 é B0 sobre R, né? Que são os termos R0, não dependem de θ. São os únicos que não dependem de θ. Logo, possuem derivadas nulas. Então não tem derivada deles. Então o somatório ele vai ser feito só a partir de L1, né? Porque a derivada do L0 nos dois casos, como não tem dependência com θ, eu estou derivando com relação a θ, vai dar 0. E aí derivando o primeiro aqui, ó, com relação a θ, né, vai dar eles mesmos, né? Porque não... eu estou derivando só o P, porque esses caras aqui do ponto de vista lá do ponto de vista aqui das nossas contas, né? Eles são... Eu vou derivar só isso aqui, né? Isso daqui não é afetado. Porque aqui não é função de θ, né? Função de R. Ok, só que na verdade eu cometi um erro aqui, né?
eu não posso substituir Rzinho antes de ter a expressão final, né? Então quer dizer que eu tenho que primeiro, deixa como estava mesmo, que é na fórmula Rzinho. Eu só posso substituir esse valor de R quando eu tiver a expressão final, né? Então é assim que a gente faz as coisas em cálculo, né? Eu não posso substituir antes, tá? Então eu cometi um errozinho aqui, que é um erro que é bem comum, né? Então, fazendo isso daí, primeiro eu divido por R para depois eu substituir, né? Então, fazendo isso, como é que ficaria lá da expressão que a gente viu? Ficaria BL, né? Era Rzinho a menos L mais 1, então vai ficar menos L mais 2, e aí sim eu posso substituir. E aqui a mesma coisa, né? A L, R a L menos 1. Então a mesma coisa. E aqui a derivada de PL cosseno de θ sobre dθ. Acho que na verdade não ia fazer diferença, né? Como eu tinha feito. Porque não teve nenhum limite, nada aqui, mas tudo bem. Só para fazer da maneira aí mais correta, né? Então, o que a gente conclui daí? Para isso aqui dar ser igual a zero, né? Então eu tenho que BL é igual a... vai ficar BL R a menos L mais 2 igual a AL RL menos 1. Então daqui eu tenho que BL, esse que passa para o outro lado, quando passa para o outro lado, passa RL menos 1, R a L mais 2, que vai ser AL, e aqui R, 2L mais 1, ok? Onde esse L, obviamente, tem que ser maior do que igual a 1, não pode ser 0, como a gente já viu. Ok, e aqui, nisso aqui a gente dá uma pausazinha, né? E a gente segue agora falando da componente normal, né? Então, isso daqui, a gente partiu aqui da continuidade da componente da componente tangencial, né? Isso porque eu não tenho quando, né? Quando na ausência de cargas livres, né? Então isso tem que ficar bem claro, né? Na ausência de cargas livres, na ausência de cargas não, desculpa, de correntes livres, de correntes de condução, né? Só que nesse caso, a gente tem aí uma certa magnetização, né? Então, a gente tem a continuidade da componente, o campo magnético sempre é contínuo, né? Não depende de nenhuma condição. Então, existe a continuidade. Então, essa continuidade aqui, ela depende, né? Ela pode ser descontínua. Só há continuidade quando há ausência de correntes livres, né?
certo? Se não for às vezes a quantidade de livros, ela não é contínua. Agora, a continuidade da componente normal, ela sempre ocorre. Então, eu tenho que o B fora da esfera, da componente normal, fora da esfera, para R igual a Rzão, menos a componente normal dentro da esfera, por R igual a Rzão, ou seja, na fronteira, na superfície da esfera, ela é igual a zero, né? Ou seja, a componente é contínua. Só que a gente sabe que o quê? Que esse termo aqui, ó, né, eu posso escrever como sendo que dentro eu tenho magnetização. Fora, eu não mexo isso aqui, né? Fora não tem magnetização. Então, isso daqui é N é igual a zero vezes μ0, né? E fora eu posso escrever como sendo que bom, na verdade, inclusive eu posso dividir por μ0, né? Então, dividindo aqui por μ0, o que eu vou obter? Vou botar logo, né? Esse daqui vai ficar fora simplesmente daí mesmo, né? Porque é só dividir por μ0. Mas dentro não vai dar isso, né? Dentro vai dar H dentro, componente normal, né? Na fronteira, vou colocar aqui no final. Mais a componente normal da magnetização, né? Obviamente, eu nem coloquei dentro, porque só tem dentro, né? Não tem magnetização fora. Isso aqui é igual a zero. Então, a gente chega que somatório de zero a infinito, né? De L mais 1, porque agora, quem é a direção normal? A direção normal vai ser a direção radial, né? Certo? Direção normal é a direção radial. Então agora eu vou derivar com relação ao quê? Então agora o gradiente é derivado com relação ao raio. Eu faço todo o cálculo que a gente fez naquela hora, né? Não vou refazer, mas eu posso escrever em termos do potencial. E eu vou ter que derivar em relação ao R, né? Então você faz aí com calma. O resultado disso aqui vai dar aqui BL R a menos L mais 2 mais L. A L é exatamente como a gente fez agora, só que agora é a derivada com relação a L. E aí depois eu substituo o valor do R, né? E aqui PL cosseno de θ, porque a gente está fazendo isso na fronteira, né? Menos M cosseno de θ igual a zero. No livro ele coloca o μ0, mas está errado aí, né? Pelas fórmulas não vai ficar. Ok. E aí substituindo, né? Como P0 cosseno de θ é igual a 1 e P1 cosseno de θ igual a cosseno de θ, a gente chega no seguinte, que L mais 1 vezes BL vai ser igual a menos L a L R a 2L mais 1 para L diferente de 1. Isso é óbvio, né? Porque o L igual a 1 eu não posso zerar, porque tem cosseno aqui, ó. Então isso aqui está atrapalhando a história, né? Então aqui quando é 1 eu não posso fazer nada. Só que nos outros não tem esse termo.
E a única maneira de zerar isso aqui é se cada termo, esses caras são linearmente independentes. A única maneira de zerar é se isso aqui é igual a zero, né? Então, na verdade, isso aqui é que eu estou fazendo isso daqui igual a zero, para poder dar essa expressão aqui igual a zero, ok? Mas isso para L diferente de 1, que o único que vai ter L1 é esse aqui, ó. Né? Se eu colocasse aqui L diferente de 1, eu poderia tirar esse termo daqui, né? Porque esse termo aqui só vai, ele vai ter que ser exatamente igual a esse quando L é 1. Então, no caso do L1, eu faço separado, né? Então, aqui, L diferente de 1. E se ele for igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, vai dar 2, B1. Aí aqui, RA1 mais 2, menos 3, né? Igual, isso aqui vai para o outro lado, né? Porque eu vou igualar. Aliás, vou deixar como está aqui mesmo. Mais 1, aqui, né? A1, R, 1 menos 1 é 0, então não precisa colocar aqui. Isso é igual a M. E aí aqui vai ser cosseno de θ, né? Então vai ser igual a M. Então eu vou ter que 2B1 R a menos 3 é igual a menos A1 mais M. Então eu vou ter que 2B1 é igual a menos A1, aqui passa para o outro lado, ao cubo, né? Mais M R ao cubo. Bom, agora eu vou comparar isso com esse, juntar com outro resultado que eu já tenho, né? Que o BL é igual a L, R a 2L mais 1, né? Ok? Então, vou copiar esse aqui é o BL, né? Eu vou copiar. O que a gente tem? Que BL é igual a isso daqui. Então isso implica que eu posso substituir aqui, ó. Eu vou ter L mais 1 vezes a L, R, a 2L mais 1 igual que menos L, L, R igual a 2L mais 1. Ok, e aí a gente pode reescrever isso daqui, a gente conclui então, passa aqui para o outro lado, a gente conclui que 2L mais 1 vezes AL R a 2L mais 1 é igual a 0. Então daqui a gente conclui que AL é igual a 0. Só que isso obviamente é para L maior do que ou igual a 2, né? Para os outros, a gente pode fazer nossas contas, né? Então, o que vai acontecer se eu pegar... Bom, a gente pode usar... chegar no caso de L igual a 0, né? É só copiar isso daqui, né? Que aí vai dar o que? Para L igual a 0, a gente tem que aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, e aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, e isso é igual a 0. Então isso aqui implica que B0 é igual a 0. Então a gente tem que B0 igual a 0, né? A gente tem que AL de 0 igual a 0 para L maior
que é igual a 2. Ok, e aí a gente vai ter também, na verdade, todos eles vão dar igual a 0, né? Assim, o único caso em que eu não tenho 0, só tem um caso que não dá 0. É só há um coeficiente diferente de 0. Lembrando que bom, então qual que é diferente de 0? Esse que vem daqui, ó, é o único que a gente consegue calcular. E aí ele é o que? Vou copiar aqui. Ok, além disso a gente tem essa expressão aqui, né, que vale para P1 também. Então aqui eu posso escrever no lugar de B1 A1 aqui, ó, R2L mais 1, R A2L mais 1. Então a gente tem isso é igual a menos A1. Aliás, aqui vai ser 1, né? Então vai ficar R ao cubo. Então vou deixar assim, ó. Eu posso escrever isso como aqui, desculpa, R ao cubo também, né? Mais MR ao cubo. Posso passar isso para o lado de lá. E são iguais, então na verdade dá 3A1 R ao cubo igual a MR ao cubo. Então daqui posso cortar esse R ao cubo, esse R ao cubo. E aí eu concluo que o A1 é igual a M sobre 3. O A0 a gente não conseguiu determinar, tá? Então a gente não tem nenhuma expressão envolvendo o A0. Então a gente tem que as expressões eram essas aqui, né? Para potencial magnético dentro e fora da esfera. Então a gente vai ter o seguinte, então a única coisa que sobra é o A0, que a gente não conseguiu determinar, e o A1, o resto tudo é 0. E o outro, só o B1, né? O B0 a gente conseguiu determinar, e ele vale 0, né? Então, o que sobra aqui? Sobra A0, aqui elevado a 0 é igual a 1, e o P de 0 é 1 também. Então aqui vai ficar 1, 1, e P de 1 é cosseno de θ. Aqui fica B1, aqui fica 2, aqui fica 1, que é cosseno de θ. E eu posso substituir os valores, né? O A0 a gente não sabe qual é.
O A1 a gente calculou agora, M sobre 3, né? Então aqui daria M sobre 3, né? Ok? Então chega nessa expressão aqui. Agora, o B1 a gente não calculou, né? Mas quem é o B1? A gente viu aqui, ele é A1R ao cubo, né? Então ele vai ser aqui A1R ao cubo. Então ele vai ser igual ao que? M sobre 3 R ao cubo. Então ele vai ficar aqui, ele divide por R quadrado, né? Então vai ficar M sobre 3 vezes, colocar R sobre Rzinho ao cubo, tá? Só que embaixo deveria ser R ao quadrado, não tem problema, eu coloco mais um R aqui em cima. Aí cancela e fica R ao quadrado embaixo. Então a gente chega nesse resultado aqui. Essa é a solução desse problema. Lembra que no potencial a gente pode escolher o potencial zero. Então a gente escolhe o potencial zero quando A é igual a zero, né? Então, lembra que sempre é arbitrário o potencial escalar, né? Então a gente tem que escolher o zero. Então, escolhemos o potencial. Aqui é simplesmente uma escolha, tá? Porque senão não altera. Quando eu for, o meu interesse é calcular o campo elétrico auxiliar, né? E ele é o gradiente do potencial. A constante não vai interferir em nada. Então escolhemos o potencial com potencial. Escolhemos potencial com o A0 igual a zero, né? Então a gente define o potencial de tal maneira que que o termo constante aqui seja zero. Então a gente chega nessa expressão aqui, né? Lembra que uma constante num potencial, ela sempre pode ser descartada, né? Porque quando eu for calcular os campos, eu vou calcular o gradiente do potencial. Então as constantes vão sempre desaparecer. E finalmente a gente pode calcular os campos, né? Então, começando pelo campo fora. O campo fora vai ser menos o gradiente do potencial magnético. E isso aí, do potencial magnético é fora, né? E aí isso vai ser então μ0 M sobre 3. Opa, M sobre 3, né? Desculpa. M sobre 3 R sobre Rzinho ao cubo. E aí fazendo aí o gradiente, né? A gente chega no seguinte: 2 R chapéu cosseno de θ. Eu vou deslocar isso mais para trás aqui para caber. Eu vou deixar com exercício aí, cálculo do gradiente aí, né? Tô fazendo cálculo do gradiente em coordenadas esféricas. Você pega o gradiente em coordenadas esféricas e faz o cálculo, jogando aqui em cima, né? Então você chega nesse resultado aqui, certo? E o campo dentro
Então, a mesma coisa, você vai pegar o operador nábula em coordenadas esféricas, né? E vai jogar em cima disso aqui, ó. Né? Então, jogando o operador nábula em cima desse termo aqui, a gente chega em menos m sobre 3z. Ok? Então, dentro da esfera, é como esperado, né? O campo tinha que ser o quê? Uniforme, né? A gente partiu disso, né? Que a magnetização dentro era uniforme. E a magnetização, ela sempre tem a direção dela sempre é na direção do campo, né? Então, obviamente que acontece isso daí, né? Agora a gente quer fora, né? Teremos, então isso aqui você pode analisar isso bem fácil. Fora nós teremos que o campo magnético ele será 3m escalar, né? E também deixo como exercício para vocês fazerem, mas também é simples. Fora nós teremos isso aqui. Se o dipolo magnético tiver se colocasse esse campo é gerado pelo momento de dipolo magnético, momento de dipolo magnético. Então a gente consegue modelar como é que seria o momento de dipolo magnético, né, daquela esfera. Então tem que ser uma coisa assim, ó, R ao cubo sobre 3 vezes a magnetização, R ao cubo sobre 3, que é a magnetização? É o módulo da magnetização, Z. Se a gente escrever aquela esfera lá com o momento de dipolo dessa forma aqui, a gente e jogar naquela expressão que a gente já tinha lá, né, para o momento de dipolo magnético, pelo campo gerado pelo momento de dipolo magnético, a gente consegue reconstruir esse campo lá fora, né? E é isso. Então no próximo vídeo nós falaremos sobre lei de Faraday, né? Já saindo um pouco aqui do estático, né? A gente falou de eletrostática, magnetostática, e agora nós vamos finalmente sair disso aí, né? A gente vai para a lei de Faraday, agora já vai entrar variação temporal, e é isso.